Oi, gente, meu nome é Priscila, eu tenho 32 anos e eu tô gravando esse vídeo porque eu queria contar um pouco da minha experiência, né, da minha história e do que eu aprendi a respeito da depressão. Bom, eu era uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Eu estudei, eu me formei, eu tive vários amigos, eu saía, eu trabalhei em grandes empresas, eu fiz viagens sozinhas. Em resumo, eu era uma pessoa ativa, tinha uma vida, vamos dizer, normal. Aí, começo do ano passado, né, lá pra janeiro de 2017, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu comecei a sentir, tipo, uma angústia, um aperto no peito, uma tristeza. E isso foi cada vez se agravando mais. Então eu passei a viver uma luta diária. Era uma luta todos os dias de manhã quando eu acordava, era uma luta levantar da cama, era uma luta me enfrentar todos os dias. Eu senti uma angústia muito forte em ficar acordada. Então eu tentava buscar um refúgio no sono, eu tentava dormir, para ver se aquela dor passava. Mas nem sempre era possível porque eu tinha muita insônia, meu sono ficou perturbado. Bom, e aí essa angústia e essa coisa de eu querer fugir, de eu querer me livrar de tudo isso foi piorando e eu comecei a me sentir tipo numa prisão assim, sem saída. Sem saída porque assim, o que me prendia não era uma grade, não era algo físico, era uma prisão dentro de mim. O que me prendia era a angústia, era a falta de vontade, era falta de prazer, uma desesperança muito grande, não ter perspectiva, não ver graça nas coisas, não querer fazer as coisas, não ter força para fazer as coisas. E isso foi me dando muito desespero. Aí eu sentia tipo uma pressão sobre mim. Era uma pressão que fazia eu ficar afundada na cama. Eu não conseguia sair da cama. E essa pressão, ela tirava de mim toda a força. Eu não tinha força para falar, eu não tinha força para sorrir, eu não tinha força para me divertir, para encontrar os meus amigos, eu não tinha força para fazer atividades básicas. Eu não conseguia escovar o dente, tomar banho, tudo isso começou a ficar difícil. Junto com isso, eu comecei a perder a minha autoestima, eu não tinha mais autoestima, e aí isso cada vez mais aumentava a minha desesperança. Não consegui fazer atividades básicas, não ter autoestima, ia me pesando cada vez mais, fazendo eu me sentir culpada. Eu sentia uma culpa muito grande, eu sentia culpa por não conseguir ter uma vida normal, por não conseguir fazer atividades básicas. Aí eu via que todo mundo tava, né, seguindo com a vida, todo mundo tava evoluindo, e eu não tinha forças e cada vez essa culpa ficava pior e a culpa aumentava a angústia e eu ficava nesse labirinto, nesse ciclo sem fim. E aí eu me sentia cada vez mais impotente diante de tanta dor que assim, aparentemente é sem motivo. É uma dor sem motivo e eu me sentia impotente diante dessa dor. Então eu comecei a ter pensamentos de morte. Graças a Deus eu não tentei fazer nada contra mim, mas eu tinha pensamentos que assim, eu pensava, se eu morrer, essa dor passa, é a única forma dessa dor passar, porque não tem outra forma, não tem. Então foi quando eu busquei ajuda. Eu fui no médico, fui no psicólogo e comecei a me ajudar. Bom, essa é um pouco da minha experiência com a depressão, que eu venho, né, tratando, vamos dizer, lutando contra há mais ou menos 1 ano e meio. Mas assim, a depressão, ela, primeiro que é uma doença silenciosa,
ela não escolhe em quem, né, vai aparecer. Por exemplo, tem vezes que as pessoas olham e falam assim, você é uma menina tão bonita. Ou então, você tem de tudo, você tem uma vida tão boa. Enfim, a depressão ela não escolhe dinheiro, ela não escolhe cor do olho, cor do cabelo, beleza, não escolhe. Bom, mas enfim, depois de chegar assim, né, vamos dizer, quase no fundo do poço, eu procurei ajuda, eu fui no médico e eu comecei a tratar esses sintomas todos, né? Fui diagnosticada com depressão e aí eu comecei a conseguir melhorar, comecei a estudar agora psicologia, tudo. E eu aprendi muitas coisas, né, sobre a depressão e que eu gostaria de conseguir, né, compartilhar, passar para as pessoas. Primeiro que assim, essa é a minha experiência com a depressão. Os sintomas da depressão podem manifestar de formas diferentes nas pessoas. Por exemplo, eu sentia, né, na maior parte do tempo, insônia. Tem gente que sente sono absurdo, tem gente que sente uma irritabilidade muito forte, tem gente que tem perda de apetite, tem gente que ganha apetite, então tem gente que emagrece, tem gente que engorda, enfim, tem várias formas de manifestar a depressão. Nesse período todo, o que eu descobri? Eu descobri que a depressão é uma doença, ela não é frescura, como a maioria pensa. As pessoas têm muito preconceito contra as doenças psíquicas. Primeiro que assim, é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque, por exemplo, se você quebra um braço, você vai ter lá a dor, o hematoma, você vai no médico, ele vai fazer o raio-x, no raio-x vai constar lá que tá quebrado o osso, ele vai te engessar, é uma coisa visível, sabe? Tipo, palpável. A depressão não, a depressão não tem uma foto para você conseguir ver. Então é muito complicado, as pessoas não entendem. E existe muito esse preconceito, né? Essa questão das pessoas não entenderem tudo. E o meu ver, assim, né? Nesse período que eu tô estudando e tudo, as pessoas, eu acho que, assim, grande parte é porque as pessoas banalizam a palavra, né? Depressivo, deprimido, depressão. Às vezes a gente tá muito triste, aconteceu alguma coisa, a gente fala, eu tô deprimido. E isso acaba, acho que, banalizando um pouco, né? Na verdade, a tristeza, ela é totalmente diferente da depressão. Por exemplo, se acontece algo ruim, você repete de ano, você briga com o seu namorado, sei lá, uma pessoa que você gosta tá hospitalizada, ou você vive um luto, você fica triste. Isso é normal, é a coisa mais normal do mundo. Porém, se de repente essa tristeza, essa angústia começa a afetar sua vida por um tempo maior, né, mais prolongado do que o normal, aí é um ponto de atenção, porque aí é a depressão. Então as pessoas confundem, e a gente não pode confundir tristeza com depressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A depressão é uma doença. Assim como a maioria, eu tinha muito preconceito. Eu pensava assim, tipo, não, eu não vou num psiquiatra, eu não vou num psicólogo. Isso é coisa de louco, eu não sou louca. E não, entendeu? A depressão, ela é uma doença. Ela pode ser causada por questões químicas do cérebro. Eu ainda tô aprendendo, né, um pouco disso, mas eu sei que existem reações químicas no nosso cérebro, neurotransmissores, e aí se existe essa deficiência de uma substância, alguma coisa ali que não tá certa, ela desperta a depressão. Então é importante sim ir no médico, é importante sim tomar remédio. Eu também tinha preconceito com o remédio, e pelo que eu vejo, né, no que eu venho lendo, estudando, a maioria das pessoas, elas acham que antidepressivo vicia. Eu vou tomar antidepressivo, vou ter que tomar pro resto da vida. Não, não é verdade isso é mito. Isso daí é um tabu.
por conta desse preconceito. Na verdade, as pessoas, na verdade, o antidepressivo, ele não vicia, ele vai regular essas químicas no cérebro que podem estar desreguladas, pode estar faltando, pode não estar correta. E assim, quando você começa a tomar um medicamento, muitas vezes ele demora 2, 3, às vezes 4 semanas para começar a fazer efeito. E ele vai regular a química no cérebro, então de repente você começa a ver melhora. E muitas vezes as pessoas, elas começam a ver essa melhora, elas param com o medicamento. Falam, tô boa, vou parar. E aí elas têm reações físicas, né? Elas começam a ter sintomas, tontura, dor de cabeça, náuseas, enfim, vários tipos de reações. E aí elas falam, tá vendo? É abstinência, eu já tô viciada no medicamento. E não é verdade isso, não é verdade. O que acontece é porque o medicamento, o antidepressivo, esses remédios, eles mexem com a química do cérebro. E se você tira ele abruptamente, você vai ter essas reações, o seu corpo vai sentir essas reações. Então é muito importante não retirar o medicamento. Uma pessoa depressiva não necessariamente ela vai ter que tomar pro resto da vida o remédio. Na maioria das vezes não precisa. Só vai tomar pro resto da vida se de repente for algo muito grave, uma doença mais séria. E isso quem vai tomar a decisão é o médico. Ele estudou para isso, ele vai saber quando que vai aumentar, quando que vai diminuir. E a forma certa de retirar o remédio, com o auxílio do médico, quando ele julgar que você está bem e que já pode retirar o remédio, ele vai auxiliar e vai começar a reduzir, fazer a retirada gradual do remédio. Então, por exemplo, se a pessoa toma 100 miligramas, vai passar a tomar 50, 20, um dia sim, um dia não, e vai fazendo essa retirada. Muitas pessoas chamam de desmame. A pessoa que retira abruptamente, além dela ter essas reações físicas, ela pode não estar boa, ela pode não estar preparada para ter feito a retirada. Então ela vai ter uma recaída, e às vezes a recaída é pior, a depressão vem com mais força. É o que os médicos chamam de efeito rebote. Então é muito importante fazer acompanhamento com o psiquiatra, acompanhar direitinho, passo a passo, seguir as orientações dele para não complicar mais ainda e para você conseguir se curar, conseguir se tratar e retomar a sua vida. Outra questão também que ajuda, né, na depressão, nós temos questões, traumas, questões de infância, pensamentos, questões cognitivas. Então, muitas vezes a gente acaba tendo ali no dia a dia pensamentos disfuncionais e esses pensamentos não ajudam em nada, eles pioram, eles fazem a gente sentir a angústia, o desespero e tal. E quem ajuda a gente nisso é o psicólogo. O psicólogo, ele não trata de louco. O psicólogo, ele vai ajudar você a se conhecer melhor, ele vai conseguir desemaranhar essa bagunça que tá na cabeça, conseguir colocar cada coisa na sua prateleira, no seu armário, conseguir identificar esses pensamentos que são disfuncionais, que prejudicam. E dessa forma consegue também colaborar na ajuda da depressão, para curar a depressão. A depressão é uma doença complexa, então ela vai precisar de medicamento, ela vai precisar da ajuda do psicólogo, né, dessa orientação, e ajuda da família, dos amigos, para a pessoa conseguir ter um mínimo de força para ela começar a conseguir se ajudar, para ela retomar as atividades, a rotina e assim conseguir se curar da depressão. Agora falando um pouco da ajuda que a gente pode dar para alguém que esteja próximo da gente, passando por essa situação. Você nunca fala para uma pessoa depressiva, pensa positivo, se ajuda. Porque o que acontece? A pessoa, ela está doente, ela não tem controle sobre isso. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que está lá resfriada, gripada, com febre, dor de cabeça, nariz escorrendo e falar, pensa positivo, se ajuda. A pessoa não tem controle sobre aquilo. E a depressão é a mesma coisa. A depressão, ela faz a gente não conseguir fazer as nossas atividades normais e isso dá muita culpa na gente. Se você chega para uma pessoa depressiva e fala para ela, se ajuda, pensa positivo, ela não vai conseguir se ajudar, pensar positivo. E aí ela vai se sentir culpada.
mais ainda. E cada vez que ela se sente culpada, entra naquele ciclo que eu falei no começo, sente culpada, aí ela vai sentir angústia, cada vez que sente angústia tem menos vontade de fazer as coisas e ela vai se ver perdida nesse labirinto e não vai conseguir sair. A ajuda que a gente pode dar é suporte, falar, ó, eu tô aqui, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Você quer conversar sobre isso? Quer um abraço? Quer ficar em silêncio? Quer assistir um filme? Enfim, você se colocar à disposição, você mostrar que você compreende a pessoa, que você está ali para o que ela precisar. E o mais importante de tudo é realmente buscar ajuda de quem estudou para isso, um psicólogo, um psiquiatra. Bom, essa é um pouco da minha história. Eu ainda estou em tratamento, eu melhorei muito, graças a Deus. Agora eu tenho retomado a minha vida, estou estudando, estou saindo com os meus amigos. Às vezes eu ainda tenho algumas pequenas crises, né, que eu sinto aquela angústia, aquela falta de vontade de levantar da cama. É normal porque eu estou em tratamento ainda. Mas agora eu sei que depressão é uma doença e que eu estou fazendo tratamento, então eu vou me curar. Bom, esse é um pouco do meu relato, contando a minha experiência e o que eu aprendi sobre a depressão. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado, né, a esclarecer quem tem dúvidas sobre a depressão, de alguma forma ajudar quem talvez passe por isso ou tendo, né, esse tipo de sintomas, ou então quem tem alguém próximo, né, um amigo, um irmão, um parente. Então eu espero que tenha ficado a mensagem, que eu tenha de alguma forma ajudado. E é isso.